Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série que se chama A Evolução da Consciência Humana. Então, vou fazer a introdução, explicar, e depois a gente vai dando a sequência, para poder compreender isso. A consciência, é uma coisa que eu, quando criança, escutava que nós, seres humanos, somos animais racionais e os bichos são animais irracionais. E, em verdade, isso aí, a gente observando e se aproximando mais dos animais, dos bichos, a gente vê que não é verdade. Que os animais também têm um grau de consciência, alguns até ganham de muitos seres humanos, Então, em verdade, a consciência é o que nos faz reconhecer as coisas, nos dá um reconhecimento. Um animal, um gato, um cachorro, ele está andando, ele vê uma pedra, ele vê uma árvore, ele vê uma pessoa, ele vê uma casa, ele não dá um nome, ele não sabe dizer se é uma casa, se é uma árvore, mas ele sabe que é uma árvore, ele sabe que tem diferentes árvores, e inclusive, quando ele passa mal, ele procura uma daquelas plantinhas e masca, ou até come. Um bicho que é carnívoro, ele vai lá e procura uma plantinha para ele mascar. Então ele tem a consciência, ele sabe as coisas, ele tem a observação, O bicho fica ali observando para ele tomar as atitudes dele. Então, a consciência é isso, é fazer o reconhecimento das coisas, saber o que é cada coisa, saber para que serve e saber se situar. E o ser humano, ele ainda, além dessa questão material, que é onde vem a diferença maior, digamos, entre os animais, é que o ser humano tem um abstrato, que são os pensamentos e os sentimentos. E a pessoa, ela tem aquele universo que ela fica refletindo, aonde ela pode estar satisfeita ou insatisfeita com a vida. Então, o ser humano consegue ampliar a sua consciência através desse abstrato. Mas a consciência humana, ela hoje é de um jeito, mas quando começaram as vidas aqui na Terra, que ninguém sabe exato quando começou, mas essa semana eu vi um documentário onde eles encontraram lá na Ásia umas pinturas rupestres que datam de 100 mil anos, pinturas feitas por humanos. Então, quer dizer que assim, já tinha gente nessa época. Então, a gente não consegue precisar exatamente quanto tempo. Mas o ser humano, quando ele começou, o seu pensamento era extremamente reduzido. Ele não tinha ainda muitos elementos em sua mente. E ele era muito próximo aos animais, vivendo nos instintos, nos reflexos e principalmente nas necessidades. E dentro dessas necessidades, ele tinha que comer, beber, se proteger do frio, do calor, das tempestades, de todas as variações do tempo. E então
ele teve que ir descobrindo como ele fazia isso, quais os alimentos que faziam bem e quais os que faziam mal. E ele foi descobrindo que ele era frágil, que de repente ele caía, podia se quebrar. E naquela época, uma fratura era praticamente fatal se limitasse o andar da pessoa. Então, o principal era entender: isso é bom, isso é ruim. Se eu fizer tal coisa, vai acontecer uma coisa ruim, né? E aí então o ser humano começou a trabalhar a consciência dele para entender o que fazia bem e o que fazia mal. E conforme foi andando, né, ele foi ampliando as suas capacidades, foram acontecendo coisas, e aí o ser humano foi aos poucos passando um para o outro. O pai passava para o filho, que passava para o filho dele, e assim por diante. As histórias eram repassadas de uma forma familiar ou social na tribo, no coletivo que existia. Mas ainda não tinha a escrita. Aí, com o tempo, desenvolveram a escrita, uma forma de se comunicar. E com isso, vai ampliando o conhecimento humano. Então, assim, a evolução da consciência, ela é diretamente ligada ao conhecimento. Mas ela não é o conhecimento. A pessoa pode ter muito conhecimento e pouca consciência. Porque ele precisa entender esse conhecimento e usá-lo sempre para o bem. Não apenas seu, mas também do seu irmão, dos outros, para poder nos diferenciar justamente dos animais, que o ser humano iniciou a sua vida aqui na Terra muito próximo aos animais. Que quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, ele não deu para eles uma casa mobiliada com tudo dentro, como às vezes parece lendo a Bíblia. Eles saíram com uma folhinha de parreira, quer dizer, é simbólico, não se sabe o que eles estavam usando, mas saíram praticamente nus, assim está descrito. Então, em verdade, eles tiveram que começar do zero, sem nada. Aprender, inclusive, a falar. A história nos mostra que o ser humano não sabia falar. E ele foi criando as suas línguas. Tanto que tem muitas línguas, né, que a Bíblia atribui à Torre de Babel. Eu, como sou da fé e da ciência, eu em parte aceito, mas não aceito tudo não, porque eu entendo que é mais complexo do que essa explicação simplista que está ali, que foi feita na época, que era suficiente para convencer as pessoas da época. Mas hoje nós temos outros conhecimentos e podemos entender que a coisa é muito maior. O importante é saber que tudo tem Deus, que Deus existe, que nada existiria sem Ele. Então, o ser humano foi colocado aqui nesse plano com o único objetivo, porque o ser humano é um espírito, e os espíritos foram criados para viver no mundo espiritual, onde Deus tem um plano magnífico, que tudo que tu possa ter aqui na Terra é descartável. Lá não, lá nada perece, é tudo maravilhoso e esplêndido. Então a gente não está lá.
Nós não estamos lá porque nos contaminamos com o mal. E o mal, ele altera a equalização do espírito e faz com que ele distorce a realidade, distorce o entendimento, distorce a compreensão. Então, vejam que eu estou falando que das primeiras consciências que o ser humano encontrou nesse plano foi justamente o bem e o mal, o que faz bem e o que faz mal. E a coisa era real, porque se ele ingerisse uma coisa que fizesse mal, ele ia passar mal até morrer, né? Alguns morreram e o outro viu e disse: não, isso não dá para comer. Então, que tem até peixes que podem matar. Então, o ser humano foi aprendendo, foi tendo a consciência através da busca da necessidade e do sofrimento. O que impulsiona a evolução é a necessidade e o sofrimento, porque daí o sofrimento, ele sentia frio, ele sentia calor, ele se feria, doía, então ele foi tendo que buscar soluções para ele se proteger do frio e das coisas que faziam mal. Então, é para isso que nós somos colocados aqui, para reconhecer o que é o bem e o que é o mal. E a evolução da nossa consciência foi se fazendo gradativamente até os dias de hoje. E na sequência eu vou falar, porque daí o objetivo é trabalhar os elementos que são do mal e os elementos que são do bem, para que a pessoa possa, consciente, escolher: eu quero isso que é do bem e eu não quero isso que é do mal. Então, nós vamos discorrer sobre vários elementos para que vocês entendam que o ser humano foi montando a sua consciência, porque ela vai mudando à medida que expande o conhecimento. Então é uma coisa diretamente ligada à outra, por isso que é muito importante a pessoa tentar saber como as coisas funcionam. Quanto mais tu souber de como as coisas funcionam, menos você quebra a cara, menos você se dá mal, desde que você respeite aquele funcionamento e aceite que é daquele jeito. Agora, quando a gente não aceita que funcione e quer mudar, acaba se dando mal, porque tem coisas que a gente pode mudar, mas tem outras que não. E nós temos que saber reconhecer quais as que podemos e as que não podemos, para que a gente invista, né, o investimento em cima daquilo que dá resultado. Então, por hoje é isso, né, que eu queria falar, para não me estender muito, e para que vocês venham para continuarem escutando sobre a evolução da consciência humana. Amém.